E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Felipe, anfitrião do podcast Parada Obrigatória. E hoje estamos aí iniciando o nosso quarto episódio, família. Tá? Em 3 meses, nosso quarto episódio. Tô muito feliz, tô muito alegre, feliz, emocionado, porque hoje estou recebendo uma pessoa que eu já acompanho há um bom tempo, né? E hoje está aqui no nosso podcast, que é a delegada Nadine. Né? Primeiramente, eu quero te agradecer aí a ter aceitado esse nosso convite, porque eu sei que não é fácil a sua vida, é uma correria. E mais uma vez, muito obrigado, Nadine, por ter aceitado esse convite aí. E espero que daqui pra frente tu conquiste tudo de bom, de melhor. E pode ter certeza que tu é, como é que eu posso dizer, uma inspiração para muitas mulheres nesse ramo aí. Obrigada, Felipe. Um prazer estar aqui na Parada Obrigatória com tanto sucesso aí nesses últimos meses. E recebi o convite do Felipe, estou muito feliz de estar aqui, conversar, falar um pouco sobre mim, sobre a minha carreira, sobre tudo que eu fiz até hoje, né, na minha vida. E sempre é bom, acho que é importante se a gente conseguir inspirar outras pessoas, sejam homens, sejam mulheres, né, que queiram fazer diferente na sociedade. Eu acho que é importante. Eu tenho propósitos aí de vida, tô sempre batalhando, tô sempre na correria, sim. Mas aqui é uma parada obrigatória, por isso que eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho. Pô, muito obrigado mesmo. E eu queria te dizer uma coisa, que a gente tava conversando aqui em off. Eu nunca viajei para o estado do Rio Grande do Sul, mas eu olhando teus stories, eu já conheço todos os estados, então eu quero dizer pra ti. Vou começar a colocar mais, olha, o Felipe tá me dando uma dica aí, cada município que eu entrar, vou mandar um abraço pro Felipe. Exatamente. Então, tipo assim, mais uma vez, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite, né, porque eu vi que todo dia, um dia tu tá lá, outro dia em Santo Antônio, outro dia Farroupilha, meu Deus, cara, como é que ela consegue, como ter essa disposição, Nadine? Ah, Felipe, eu gosto, né? Meu marido que diz, quem corre porque gosta não cansa, e eu realmente gosto. Eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de conhecer gente nova, um prazer estar te conhecendo aqui pela primeira vez, a gente fez o contato, e aí não fechavam as datas, mas hoje fazendo, né, toda essa região aqui, e especialmente aqui em Novo Hamburgo, então muito feliz. Eu sou daquelas pessoas que gostam de outras pessoas, é isso. Né? A minha missão de vida é conhecer pessoas, é servir como policial, há 20 anos como servidora pública também. Então, acho que alguns vêm ao mundo para passear. Eu disse, eu vim ao mundo para trabalhar, para fazer amizades, né? E para me colocar à disposição da sociedade. Por isso que eu corro e não canso. Eu gosto de estar em vários locais, eu gosto de conhecer a realidade das pessoas. Eu acho que a polícia nos traz muito isso, né? Trazer exatamente o que a população precisa, o que a população... Como é que a população está sofrendo lá na ponta. Eu acho que os policiais, eu sempre digo, a gente conhece o submundo também, né? Aquilo que muita parcela da população às vezes não enxerga ou não quer ver, nós como policiais, nós acabamos vendo, nós acabamos sentindo junto. Então isso faz com que eu me movimente, que eu goste de conhecer novos lugares, novas pessoas, e eu acho que é isso que a gente leva da vida, né? São momentos como esse, de poder estar aqui conversando. Se eu soubesse, não teria nem almoçado hoje, porque o Felipe acabou de me apresentar aqui, essa delícia aqui que a gente vai comer ao longo do programa, mas é por isso que eu me coloco em vários lugares, para tentar ver onde eu posso ajudar, né? Como é que a delegada Nadine pode estar à disposição, por isso que eu ando correndo. Pô, show de bola. E pela minha cara aqui, dá pra ver pelo meu sorriso, né? Aquela felicidade mesmo que é te receber, Nadine, tá? E como o nosso podcast, pessoal, que a gente inicia todos, tá? O nosso podcast que a gente conta a trajetória da pessoa, né? Como é que iniciou aí na sua carreira. Então aqui não vai ser diferente. Delegado, eu sei que já deve estar cansado de falar isso, mas como é que surgiu essa vontade de se tornar delegada? Se veio da família, né? Tu desde criança já pensava em ser ou foi por acaso? Conta um pouquinho pra nós aí, como é que surgiu essa ideia de se tornar delegada? Felipe, eu te confesso aqui que eu nunca quis ser policial, né? Nunca quis ser delegada, nunca pensei em ser da polícia. Muito pelo contrário, eu imaginava entrar no mundo do direito, né? Porque sou formada em ciências jurídicas e sociais, na verdade, né? Eu acho que é importante esse nome lá na UPF, em Passo Fundo. Então, contar um pouquinho, eu não tenho ninguém na família, né? Não tinha ninguém na família da área da polícia e nunca foi uma opção. Na verdade, eu acabei saindo aos 16 anos de idade de casa.
casa. Eu sou de um município muito pequeno do interior do estado, um município que se chama Getúlio Vargas, e tenho o maior orgulho, porque a minha família permanece lá e os meus laços, né, de amizade e familiares também estão todos lá. E aos 16 anos eu disse, eu queria mais para mim. Eu queria sair, conquistar o mundo. Acabei indo para Passo Fundo, que é um município próximo, e aí acabei fazendo vestibular então para Ciências Jurídicas e Sociais, que é o direito, e trabalhava, passei no vestibular, e aí tinha que me sustentar também. Sou filha de pai e mãe professores, ambos professores. Pô, que legal. E acabava que ao longo do dia eu trabalhava, fazia estágios, e aí tinha um vínculo muito maior com Defensoria Pública, com Ministério Público, com escritórios de advocacia, e nunca fui estagiária da polícia. Nunca pensei em fazer estágio na polícia, eu fiz sempre no Ministério Público, né, nessas outras áreas. E lá pelas tantas, no decorrer da minha trajetória ali dentro da universidade, eu parei e pensei, eu disse, gente, eu preciso me sustentar. Eu preciso ter a minha independência financeira. Meu pai sempre me disse isso. No auge lá dos 16 anos de idade, eu tinha um namorado, queria casar, ter filho. A gente acha que o mundo vai terminar no outro dia. E aí eu me lembro que meu pai me disse, Nadine, casa com quem tu quiser, mas tem uma coisa que tu tem que ser independente. E a independência é a independência financeira. É a primeira independência que, se efetivamente quem quer ser independente, tem que ter o seu dinheirinho no final do mês. E aí eu terminei a universidade, me formei e no outro dia eu estava desempregada. Porque enquanto a gente está dentro da universidade, tem condições de ser estagiária. E eu fui estagiária ao longo dos 5 anos de faculdade. Mas aí quando a gente se forma, a gente tem um canudo na mão, né? E acaba ficando desempregado. E eu disse, bom, e agora? E aí acaba surgindo oportunidades através do mundo do direito. E aí eu pensei, bom, vou fazer um concurso público, porque é a forma que eu tenho de me sustentar, né? E aí sim, acabei indo para Porto Alegre. Então, lá em 1999, fui a Porto Alegre e comecei a estudar para fazer concurso. E aí me dizem, bom, então tu focou no concurso para delegado? Novamente, não apareceu a polícia num primeiro momento. Eu estava focando no concurso para o Ministério Público. Eu queria ser promotora de justiça, era isso que eu queria. Até pensei em ser juíza, mas com todo o respeito aos juízes que eu tenho, eu vi que eu sempre fui uma pessoa do povo, das pessoas, de gostar de estar no meio da confusão, né? Por isso que é o jeito de cada um. E aí é muito interessante, até para aqueles que estão nos assistindo, e eu sei que tem muita gente que está ainda tentando se colocar uma faixa, né? Que está se colocando à disposição nos espaços, né? E pensando, bom, o que eu vou ser? Qual é a profissão que eu vou seguir? A gente tem que perceber também os sinais. Eu sempre digo, eu parti para um concurso, eu acabei estagiando novamente dentro do tribunal, eu fui fazer cursos ali preparatórios para o concurso de juiz, e lá pelas tantas eu disse, gente, isso é muito distante da população, não é isso que eu quero. Óbvio que se tivesse passado num concurso para juiz, né, você estaria muito feliz, mas não era exatamente isso que eu queria, e algo me dizia que não era para insistir naquela área. E aí eu fui, bom, vamos lá, vamos ser promotora de justiça. Fiz o concurso para assessora do Ministério Público. Sim. Antes trabalhei em alguns escritórios, na FASE, na antiga FEBEM, e passei no concurso de assessor em 2002. Vejam que eu me formei final de 99, e somente em 2002 eu passei efetivamente no concurso. Então não é assim passar no concurso, né? Tem tempo para isso. A gente precisa se preparar, se capacitar, e eu fazia concurso para tudo, né? O que aparecia, a Nadine estava lá inscrita e fazia concurso, porque eu queria me sustentar, eu tinha que me sustentar em Porto Alegre. Meu pai naquela época me disse, olha, eu te sustento por 1 ano e depois de 1 ano tu tem que te virar. E efetivamente foi o que aconteceu. Ele me sustentou por 1 ano e depois eu tive que começar a trabalhar em Porto Alegre, fazer estágios remunerados para poder me sustentar. E aí, quando eu ingressei no Ministério Público como assessora, um promotor me disse, vem trabalhar comigo na vara do júri. A vara do júri é onde são julgados os inquéritos, né? São remetidos os inquéritos policiais e são julgados todos os crimes dolosos contra a vida, os homicídios. E aí eu pegava aqueles inquéritos de homicídio, aquelas fotos, né, de local de crime, e eu comecei a me identificar com a polícia. Vejam quantos anos depois, pela primeira vez dentro do Ministério Público, que eu achava que era algo que ali estava a minha missão, eu olhava para aqueles inquéritos e dizia, mas por que o delegado não fez isso? Por que o delegado não fez aquilo? Por que o investigador não perguntou tais coisas? E aí, lá pelas tantas, o promotor com quem eu trabalhava, ele dizia, mas tu tem que ir para a polícia. Tu está insistindo no mundo aqui dentro do Ministério Público e, na verdade,
eu acho que tu pode ser uma belíssima investigadora. Né? Que nada mais é do que todos nós somos dentro da polícia. A polícia civil, ela é responsável pela investigação. Ela é responsável por apontar a autoria e a materialidade, que são as provas, de um crime que aconteceu. Né? A Brigada Militar é responsável pelo policiamento preventivo, é impedir que o crime aconteça, e a partir do momento que o crime aconteceu, a responsabilidade de trazer quem é o autor e o que vai acontecer, e quem leva tudo isso para o Poder Judiciário e para o Ministério Público é a Polícia Civil. Então foi aí que surgiu a polícia na minha vida. Tá, isso era 2000 e... Isso foi a partir de 2002. Eu trabalhei 2 anos, de 2002 a 2004, e logo em 2002, final de 2002... abriu o concurso para delegado de polícia. E aí, mas essa mulher é concurseira mesmo. Concurseira. Eu precisava me sustentar, eu precisava subir na vida. Eu sou uma mulher movida a desafios, Felipe. Pô, show de bola. Sabe? E eu acho que isso é o legal da vida. A gente não pode se acomodar. Né? É como tu, tava fazendo uma coisa, daqui a pouco surgiu a oportunidade de fazer outra. Te joga de cabeça. Faz acontecer. Né? É isso que movimenta as nossas vidas, que muda a sociedade. São as pessoas que fazem a diferença e que faz mudar. Então, eu tava lá, me inscrevi no concurso para delegado e disse, olha, eu vou fazer esse concurso. Gente, era o meu concurso. Era para ser. E aí o universo também conspira muitas vezes. Sim. E olha que foi um concurso que levou aí quase 2 anos, porque eu me inscrevi no concurso 2002 e eu tomei posse como delegada em outubro de 2004. Então, é uma jornada. Ao longo desse tempo todo trabalhando no Ministério Público, né? Estudava de noite, então continuava trabalhando. E eu sempre digo, às vezes a gente diz, não tenho tempo. Gente, eu passei num concurso trabalhando 40 horas, trabalhando todos os dias, né? E quando tinha um tempo... E quando tinha tempo, às vezes era mais difícil. Porque quanto mais tempo a gente tem, às vezes a gente se organiza de maneira diferente. Então, é possível, sim, chegar aonde a gente quer. E, efetivamente, em outubro, então, eu tomei posse como delegada de polícia. Delegado de polícia. Legal. A gente até sabe, né? Tu faz ali, quem eu acabei de falar, faz o concurso, né? Tu fez o concurso, foi aprovado. Mas além do concurso, né? Fui aprovado no concurso de delegado. Quais as outras etapas que a gente tem que fazer, né? Antes de chegar até a delegacia, né? Passou no concurso. Qual que é a próxima etapa que a gente passa, delegado? Bom, é assim, ó, o concurso da Polícia Civil é um concurso um pouco diferente. Da polícia, eu digo tudo pra polícia é um pouco mais difícil. Mas todos são, mas o da polícia tem uma peculiaridade. Nós temos várias fases, então o concurso de delegado de polícia é formado por várias fases. Primeiro é a fase dissertativa, né, a fase assertiva, que são as perguntas ali, né, e o início mesmo de um concurso. Depois vem uma fase dissertativa, tem uma prova oral. Para delegado de polícia existe uma prova oral, então são pontos que o candidato sorteia e tem que saber falar, porque vem várias perguntas, tem uma banca examinadora, tem o psicotécnico também, que isso é normal nos concursos para a polícia, mas aí vem a prova física, né? A gente tem que passar também pela prova física. E por fim, na Polícia Civil, ainda nós temos 6 meses de academia, que é onde a gente aprende a ser policial, e esses 6 meses de academia fazem parte do concurso. Então, nós temos várias etapas, por isso que eu disse, são 2 anos. Passou numa etapa e ainda esses 2 anos várias etapas, depois ali 6 meses dentro da academia. O meu concurso tem uma peculiaridade, e eu estava aqui na região, o delegado Eduardo Hartz, que é o delegado regional, que fica a sede em São Leopoldo, mas que atende também Novo Hamburgo e vários municípios, aí mais de 15 municípios, é da minha turma, né? O delegado Eduardo, nós estávamos conversando hoje, acabei passando ali também para conversar com ele, e relembrando que a nossa turma foram 50 delegados de polícia, e a metade eram homens e a metade mulheres. 25 homens e 25 mulheres. Nós não tivemos nenhuma outra turma com este equilíbrio ainda dentro da instituição. E aí esses 6 meses de curso que te preparam faz com que a gente tenha uma experiência, mas que na verdade nada como a prática. Então, em outubro de 2004, eu acabei tomando posse e fui lotada na delegacia de Santo Antônio da Patrulha. Foi minha primeira lotação, e lá aconteceram, conto sempre, episódios de que quando
Acabei atendendo ali na primeira semana, nunca me esqueço de um senhor que eu atendi, expliquei como é que seria a investigação, era um roubo que tinha acontecido dentro da casa dele, e aí ele me disse, moça, muito obrigada, eu fui extremamente atenciosa, mas eu quero falar com o delegado. Moça. Ele queria falar com o delegado de polícia, porque nunca não tinha tinha tido uma mulher, e parece, a nossa história é recente, né? As primeiras mulheres delegadas ingressaram num concurso em 1988. Então, Tá, mas a história é recente. Sim, tá, mas em 2004, quando você assumiu, já existia delegadas mulheres. Sim, as delegadas, as primeiras 3 que entraram em 1988. Né, e entraram para tomar posse nas 3 primeiras delegacias especializadas de atendimento à mulher, muito pouco. Então, nós fomos quebrando paradigmas aí ao longo do tempo. Sim. E muitas, as agentes, as primeiras investigadoras entraram na década de 70 na Polícia Civil. Né? Delegadas mesmo nós só tivemos em 88. Mas sempre foi uma quebra de paradigmas e de barreiras. Hoje, gente, se a gente pegar jornal aí, parece que tem mais mulher do que homem dentro da própria instituição. Isso não só na Polícia Civil, né, mas nas forças de segurança, a Brigada Militar também, o próprio Corpo de Bombeiros, o Instituto Geral de Perícias, enfim, as guardas municipais hoje. Quantas mulheres nós temos também nas guardas? Nós ainda somos minoria, mas na Polícia Civil nós já somos 40%. De mulheres. Então é um número bastante simbólico e significativo. E eu sou daquelas que eu não quero saber se é para mulher ou se é para homem. Tem que ter espaço para os dois. E a gente tem que chegar lá e mostrar que a gente faz e sabe fazer, não porque é mulher, porque a gente é capaz, porque a gente é competente. Então eu sempre me coloquei nesses espaços defendendo, sim, a figura feminina, as mulheres, esse empoderamento que é fundamental, mas dizendo, gente, vamos fazer. Quem for o melhor chega lá, né? Não me interessa se é homem ou se é mulher. Totalmente. Delegada, em 2004 tu assumiu a delegacia. Qual é o maior desafio, delegada? Tu faz todo aquele preparatório, 2 anos, e aí tu chega, tô aqui sentado na mesa e eu que mando em tudo. Como é que funciona? Qual é o desafio? Comandar pessoas... eu acho que esse é o maior desafio da carreira de delegado de polícia. Não, eu imagino. Porque... administrar pessoas, poder entender que tu tem que ser um líder ali muito mais do que um chefe, né? E que o líder, ele lidera pelo exemplo. Então, eu sempre procurei ser uma delegada que estava junto com a minha equipe, né? Eu sempre estive junto com a minha equipe, eu sempre fui mais uma da equipe. Então, o grande desafio foi esse, fazer com que a sociedade também respeitasse, também me enxergasse como uma autoridade ali pública, né? Uma delegada de polícia. E alguns olhavam e diziam, isso aí não vai dar certo. Como é que vai combater a criminalidade, né? Parece uma menina, porque é muito magrinha. Às vezes eu ouvia bons tempos, né? Que diziam que era muito magrinha. Não, porque ela é muito nova, ela é muito magrinha. Então, assim, a gente acaba ouvindo isso. E isso sempre fez com que o meu compromisso fosse redobrado. Porque aí eu trabalhava o dobro. E às vezes as mulheres têm que fazer isso. Né? Nós mulheres nos cobramos mais, nós trabalhamos o dobro para poder provar que nós conseguimos. E eu sempre fui assim. Né? Fui lá, trabalhava e dizia, olha, deu certo, conseguimos, prendemos aqui, descapitalizamos o crime, prendemos tantos traficantes. Enfim, eu acho que a gente tem que mostrar serviço. Né? Não adianta também vir com mimimi, porque não é o meu perfil, nunca foi. Então, o grande desafio sempre foi, claro, administrar pessoas, né? Administrar os colegas também, se colocar como líder e não como chefe. Eu sempre tive esse cuidado. Eu disse, olha, eu preciso ser mais um. Né? Eu preciso estar na equipe. Eu sempre trabalhei em equipe também. E eu acho que isso foi fundamental. Então, os grandes desafios era provar que a gente podia estar lá. Era provar que mesmo sendo mulher, tendo as características femininas, a intuição, que é da natureza feminina, a característica, às vezes, de ser mais aberta, mais humanizada, eu tenho convicção, Felipe, de que as mulheres transformam as instituições e transformam os órgãos. E eu tenho plena convicção de que nós, mulheres policiais, transformamos a segurança pública. Nós não somos melhores que os homens, não é isso. Nós transformamos, a gente dá uma cara nova, a gente faz com que tenha esse equilíbrio e as qualidades se somam entre homens e mulheres. Nós não temos que ser iguais. Sim, exatamente. Né? Nós temos que ter cada um as suas características e tem que complementar. Um bom local de crime na Polícia Civil é feita por um homem e uma mulher. Por quê? Porque a gente chega lá, olha, tem coisas que a mulher enxerga
E tem coisas que o cara não enxerga. Eu vejo meu marido, às vezes, ele procura, abre a gaveta e diz que não tá. E eu vou lá e abro, olha bem, porque tá aí. É da natureza. É da natureza do homem, da natureza da mulher. Então, o melhor local de crime é aquele em que nós temos equipes formadas por homens e mulheres. E é isso que eu sempre batalhei. Eu nunca tive nas minhas equipes, eu sempre tive muito mais homens do que mulheres. Mas eu sempre quis que tivesse esse equilíbrio. Né? E chegando na chefia, que a gente vai falar sobre isso, Sim. eu tentei levar esse equilíbrio pra lá também. Pô, legal. E é que nem tu falou, né? Que nem tu falou agora. A questão ali de homem e mulher, de ver as coisas, né? É o principal. Porque, que nem tu falou agora. Tu viu, tu tava lá em 2004, 2002, fazendo teu estágio, e tu tava olhando os papéis e tava vendo que não tinha certas coisas que não estavam, né? Tinha coisa que podia ter sido feita. Era um homem que tinha feito, Exatamente. enfim, é outra cabeça, é outra mentalidade, é outra visão. O homem tem uma visão completamente diferente da mulher. E nenhum é melhor que o outro. Né? Mas poderia ter melhorado um caso. Foi o que eu disse, eu era muito crítica. Mas aí, Felipe, eu vou te contar também, assim, e os policiais, né, que também, quem já tem essa experiência, sabe o quanto é mais difícil estar num local de crime, estar nas ruas, do que estar efetivamente num gabinete. As funções são diferentes. Sim. Então, quando eu estava lá no Ministério Público, eu pegava aqueles inquéritos e muitas vezes criticava. E dizia, mas por que não fizeram isso? Quando eu cheguei na polícia, talvez o segundo grande desafio, se o primeiro era liderar, se o primeiro era administrar e gerir pessoas, o segundo grande desafio era como fazer o melhor com o que se tem. Porque a polícia não é uma polícia dos Estados Unidos, não é uma polícia totalmente a melhor polícia equipada do mundo, não. Nós temos dificuldades, nós temos falta de pessoal, nós não temos as melhores estruturas, não há condições que às vezes as pessoas de fora olhem e dizem, mas por que não fez isso? Vem cá ver o quanto é difícil fazer isso. Na prática é e diferente, eu sofri, né? Quando eu comecei a fazer os inquéritos, eu dizia, gente, agora eu entendi por que aquele que agora é meu colega, não fez naquele inquérito, porque não tem como fazer, não tem condições, são muitos casos, enfim, né? A prática é bem diferente do que a teoria. Eu nunca me desmotivei, pelo contrário, isso faz com que a gente tenha que batalhar ainda mais. Eu sempre digo, sabe aquela velha frase que eu também não gosto? Porque a polícia prende e o judiciário solta. Isso é simplista. Simplista demais a gente dizer isso. Bom, isso acontece. Bom, mas podemos discutir porque as leis também são assim. Né? Enfim, tem N discussões que a gente pode fazer. Eu não posso, como policial, me conformar com isso. Porque senão eu não prendo mais ninguém. Exatamente. E aí eu não faço o meu trabalho. E aí eu não vou estar fazendo o meu trabalho dizendo e dando a desculpa de porque o outro solta, eu não vou mais prender. Não. Então, eu nunca me desmotivei. Claro que tem altos e baixos, tinha dia que chegava em casa e dizia, gente, não tem condição, nós estamos enxugando gelo, não tem saída, meu trabalho não serve para nada. Isso acontece em todas as profissões e na polícia também, mas tem que ter resiliência. Eu sempre tive muita resiliência de acordar no outro dia e dizer, vamos lá, eu vou salvar alguém, eu vou proteger alguém. Né? E um que se salva, meu trabalho tá feito. Com certeza. Um que se prenda e efetivamente fique preso, meu trabalho tá feito. Então a gente não pode desistir. É muito mais fácil desistir do que insistir e tentar mudar. Eu sempre digo, atirar pedra é fácil. Quero ver quem é que pega o tijolo e o cimento pra construir o muro. Tem teto de vidro, né? É isso. Então eu sempre assim, me desmotivei em alguns momentos como policial. Posso até ter me desmotivado porque faltava elementos, porque faltava estrutura, porque faltava gente. Bom, o que eu posso fazer com isso que eu tenho? E vou fazer o meu melhor. O que tava no teu alcance. É isso. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Em tudo, não só na polícia. Entendi. E outra coisa, delegada. Quando que a delegada mesmo, a delegada Nadine, né, assumiu a delegacia, quando que um delegado, ele vai pra rua, delegada? Somente quando tem investigações, ou morreu uma... Por exemplo, assim, que nem eu sei que existem vários departamentos, me corrija se eu estiver errado. Eu sei que tem pra drogas, eu vou falar que dá... DENARC. Eu sei que tem o de atendimento à mulher. Tem homicídios, não isso? É só, vamos lá. HPP que a gente fala, né? São 12 departamentos 12 dentro da departamentos. Polícia Civil, né? E mais a chefia de gabinete, a própria corregedoria da polícia, mas assim, existem departamentos operacionais, esses são os mais visíveis, tem os departamentos administrativos, enfim. O que a população enxerga são os departamentos operacionais, que é onde todo mundo quer trabalhar.
né? Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ser polícia, quer trabalhar. Mas a gente também tem policiais que trabalham no administrativo e que são tão fundamentais, ou às vezes mais, porque é eles que nos dão condição de fazer a máquina girar e a Polícia Civil efetivamente andar. Então, nos departamentos operacionais, vamos lá, vamos falar do DENARC, né, que é o Departamento de Investigação ao Narcotráfico. É um departamento que atinge todo o estado, ele fica localizado em Porto Alegre, os departamentos, as sedes são todas em Porto Alegre. E aí a gente tem também o DPGV, que hoje é o Departamento de Grupos Vulneráveis, que foi instalado em janeiro de 2019, que aí pega a Delegacia da Mulher, Delegacia do Idoso, Delegacia da Intolerância, as delegacias da criança, né? O DECA foi lá para dentro, então tudo isso dentro desse departamento. O DEIC, né? Os mais conhecidos aí, o DEIC, que é o nosso departamento especializado de investigações criminais da Polícia Civil, e ali dentro a gente tem, e instalou nos últimos 3 anos, a Divisão de Combate à Corrupção, também. Então lá se investiga lavagem de dinheiro, corrupção, roubos a banco, roubos de veículos, enfim, várias delegacias lá dentro, delegacias do meio ambiente que também ficam lá dentro. Então são departamentos, a gente tem o departamento de homicídios, que trabalha com todas as delegacias de homicídios. Então cada um tem as suas peculiaridades, são vários departamentos, a Coordenadoria de Recursos Especiais, que também foi implementada em janeiro de 2019, que é a CORE, né? Quando todo mundo enxerga, é aquele vestido camuflado, é a CORE, é a tropa de elite, é a linha de frente da Polícia Civil. Às vezes até se confunde, é Brigada Militar, não, é Polícia Civil, né? Fardada com um fardamento que é específico dessa coordenadoria e que é a linha de frente, é aqueles que chegam na ponta. Bom, o que o delegado de polícia, o que a delegada de polícia faz? Quando é que o delegado e a delegada vão pra rua? Sempre, desde o primeiro dia. Delegado e delegada são policiais, assim como os escrivães, os inspetores, os comissários, que é o último grau da carreira, os antigos investigadores que nós tínhamos. Todos nós somos policiais civis. E existem cargos. Existe o cargo de delegado, que exige, sim, o curso de direito, especificamente, porque o delegado, ele tem uma mescla. Nós somos policiais, né? Nós temos que fazer a investigação, coordenar essa investigação, e nós temos que ter o mundo jurídico, saber as leis e saber aplicar. Né? É o delegado que diz se vai prender em flagrante ou não, é o delegado que representa por uma prisão preventiva, temporária, prisões cautelares, é ele que pede uma interceptação telefônica, ele é a autoridade policial, né, como a gente diz em todos os casos, ele que coordena toda uma investigação, mas um delegado não faz nada sozinho, nem uma delegada. Então existem os cargos de agentes, que são os escrivães e inspetores, que quando chegam no topo da carreira promovidos, chegam a comissários de polícia. Então, assim é formada a instituição Polícia Civil, dessa forma. E quem é que vai pra rua? Todo mundo. Né? Todo mundo vai pra rua. Claro que uns policiais, e assim como delegados, tem os papeleiros e os operacionais, como a gente diz. Tem aqueles que se dão melhor fazendo toda a papelada, toda a documentação, e tem aqueles que dizem, eu detesto essa papelada, o meu negócio é rua, é pé na porta, é cumprir mandado. E o legal de ser policial civil, de ser especialmente delegado e delegada de polícia, é que tu vive isso 24 horas. Um pouco tu tá dentro do gabinete de salto alto, nós mulheres, e daqui a pouco tu tem que sair, porque tem um cumprimento de mandado, tu tem que dar um apoio junto com a equipe, tá colocando ali uma bota e tá saindo dar apoio na rua. Então tu nunca sabe, é uma profissão legal, porque tu nunca sabe o que vai acontecer, nem um dia é exatamente igual ao outro. A gente programa muitas vezes e nada daquilo que programou efetivamente aconteceu, porque acontece um roubo, acontece, né, um determinado crime que faz com que tudo que estava programado seja paralisado e se foque em algo diferente. Então é muito legal. Eu sou muito apaixonada. Não, eu até perguntei que eu faço. Isso, porque eu ser leigo nesse assunto, né? Eu até falo assim, pego o policial vai lá, não, vai lá que tu vai te explicar pro delegado na delegacia. Aí eu pergunto, né, mas o delegado, ele fica mais, por isso que eu perguntei, né? Quando que o delegado ele sai, né, porque o delegado é quem lidera, né? O delegado é quem vai dar a palavra final dentro de uma delegacia. Então, quem é o titular da delegacia é o delegado e a delegada.
Mas não se faz nada sozinho. Delegado sozinho dentro de uma delegacia. Então aquele policial, às vezes o policial que saiu pra fazer alguma coisa, o delegado foi que, O vai lá e faz isso, é isso? que determinou, que disse, olha, precisa fazer. Claro que nós temos o chefe de investigação e o chefe de cartório, Sim. que são o braço direito e esquerdo do delegado e da delegada de polícia. Então, eles também coordenam, eles lideram, eles são os chefes daquelas equipes liderados pelo delegado e pela delegada. Então, o fato de dizer, a gente tem várias equipes na rua e muitas vezes um único delegado. Sim. Então, o delegado tá com algumas equipes juntas, cumprindo mandados e, né, fazendo investigação, ou tá na delegacia atendendo a várias equipes, e aí uma equipe da rua diz, não, vem cá que tu vai lá te explicar pro delegado. Tá. Porque é a forma, né? Sim, Quem é que faz o interrogatório, por delegado. exemplo? Né? É o delegado que preside o interrogatório, mas que tem sempre o escrivão do lado. Então a gente trabalha juntos, né? Sempre. Tem que trabalhar legal, junto. Legal mesmo. Mas é ele que Mais uma comanda, dúvida tirada. né? Mais uma Vamos dúvida tirada. esclarecer assim, Sim. quem comanda, né? A instituição é comandada por delegados e delegadas de polícia. Delegado, outra pergunta bem que eu tenho, que é uma dúvida minha, eu acho que também de muitas pessoas. A pessoa que se forma delegada, né, fez o concurso, passou por todas as etapas, quando ela é direcionada pra atuar em qual área? Ela tá pronta pra qualquer área? Tipo assim, vai trabalhar em narcóticos, ou tu vai trabalhar de delegacia da mulher. Existe algum treinamento específico ou não? A polícia tem que estar preparado e pronto. Tu vai pra onde tu vai? Pra tudo, tá? Não existe, assim, os 6 meses que é a última etapa do concurso. Esses 6 meses em que nós estamos na academia da polícia, nós procuramos preparar os policiais para todas as áreas. Porque esse policial, ele não é um policial que vai trabalhar somente na delegacia da mulher, não é um policial que vai trabalhar somente com roubo de veículos, não. Esse policial, ele tem que ser preparado para trabalhar em todas as áreas, com todos os crimes. Claro que no decorrer da carreira, a gente vai vendo a qualidade de cada um, a predisposição também. Mas eu gosto mais de trabalhar com isso, eu me dou bem trabalhando com aquilo. Então, a gente acaba, a instituição também tenta, de alguma forma, fazer com que a pessoa esteja num local em que ela se sinta bem. Isso é fundamental. Nem sempre se consegue. Porque senão, daqui a pouco, todo mundo ia querer trabalhar na delegacia de homicídios, porque é muito mais legal, porque não dá. Então tem que ter o equilíbrio. Mas nós somos preparados para todos. E nós temos que estar todos os dias aprendendo, né? Assim como a gente trabalha, eu mesma trabalhei primeiro no litoral, depois trabalhei na região metropolitana, trabalhei em plantão, depois acabei indo para a delegacia da mulher, depois fui coordenar todo o departamento metropolitano. E nessas outras delegacias que tu tava, era tudo de delegacia da mulher ou não? Não. Cada uma trabalhei cada uma. Eu trabalhei, por exemplo, Santo Antônio da Patrulha, uma delegacia que atende tudo. É clínica geral, como a gente diz. E geralmente os policiais ingressam na instituição e vão para delegacias fazer tudo. Né? Delegacias de municípios menores, delegacias distritais, como a gente diz. Alguns vão especificamente para delegacias especializadas. Eu tive todo um cuidado aí nessa gestão nos últimos 3 anos e meio, quase no 4º ano que estava como chefe de polícia, de fazer com que todos os policiais, foram mais de 1.200 agentes e delegados de polícia que ingressaram ao longo desses 3 anos, que eles não fossem para a área administrativa. Eu acredito que policial tem que começar com o pé no barro, como a gente diz, na rua. Sim. Né? Começar na lá rua. Na delegacia. Então, isso foi uma meta também que a gente estabeleceu, de dizer, olha, eu sei que tem carência também na área administrativa, mas os policiais que ingressarem na instituição precisam, pelo menos durante o estágio probatório, permanecerem em delegacias, na linha de frente, para aprender. Exatamente. O quanto era difícil. Porque quando eu pegava lá atrás, né, os inquéritos, lendo, parecia fácil, mas na prática não é. E normalmente o que acontece é o contrário, né? A pessoa tá no administrativo e vai pra rua depois. Acontece, tem muito caso assim ou não? Não necessariamente, mas já por muitos anos isso aconteceu, né? E eu acredito que isso não seja legal. Porque eu sempre digo, a gente faz concurso para ser delegado de polícia. A gente faz concurso para ser policial para estar na rua. Né? A instituição não tem cargos administrativos. Então, a gente acaba tendo que colocar os policiais, trabalhar em cargos administrativos, porque a gente não tem um quadro administrativo dentro da instituição. Mas eu acho que esse método dos últimos anos aí, de fazer com que os policiais efetivamente estejam lá na ponta e tenham contato com a sociedade, é fundamental. Mas a gente já teve vários outros anos aí, ao longo da minha carreira, que alguns policiais foram diretamente para a área administrativa. Legal. E a gente tá conversando sobre que tu sai pra rua, que tu saía, o que tu fazia.
E a família, delegada? Como é que a família... Porque tu saiu, tu fez o ciências, É o direito, o direito, né? Aqueles lá em Passo Fundo que era dizem chamado ciências jurídicas ciência e sociais, jurídica. é o direito. Aí tu foi lá, se formou delegada e assumiu uma delegacia. E a família? A família aceitou de boa, a família ficou feliz, ficou preocupada. Porque, que nem tu falou, né? A magrinha Olha, tava Felipe, com uma arma na cintura, né? E às vezes me diziam, tu tá torta. Porque pesava demais, mas eu não deixava de encarar e me colocar à disposição. No início, olha, se eu lembrar do meu avô, o meu avô, quando eu passei no vestibular, ele me disse, direito, tu vai ser advogada, advogada é profissão para homem. Eu vi isso do meu avô. Imagine se meu avô estivesse vivo no dia em que eu cheguei no topo mais alto da carreira, que é justamente ser a primeira mulher chefe de polícia. Não estava mais. Mas olhou lá de cima e disse assim... cima e se orgulhou. Pô, hein? Ela disse que ela ia longe. Então, são as crenças, são as culturas. Então, a família, claro, num primeiro momento, qual é a reação da família? Nossa, isso é perigoso. Mas tu vai andar armado? Sim, eu sou policial. Né? Óbvio que eu vou andar armado, mas eu vou me capacitar para isso. Então, eu nunca tive, além da fala essa do meu avô, que ficou muito marcado, e a minha mãe me disse, Nadine, não dá bola, é outra cultura, é outra geração. E efetivamente era. Né? E aí, lá pelas tantas, me tornar policial, claro que nós quebramos também um certo paradigma quando a gente faz a opção de fazer o concurso para delegado. Hoje em dia, a gente entra nas universidades e conversa na rua e vê essa gurizada que está nos assistindo. Tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo, pai, eu quero ser polícia. Na minha geração, há 20 anos atrás, não tinha muita gente, não tinha tanto que a polícia demorou para aparecer no meu caminho. Nós não ouvíamos assim, eu quero ser delegado de polícia. Eu quero ser policial. Né? A polícia tinha um outro estigma, tinha uma outra história. E a polícia tem aí 180 anos de história. Estou falando da nossa Polícia Civil, mas quando eu falo polícia, a gente tem que pensar no todo. Né? Em todos os policiais. E hoje não. Hoje a gente vê pessoas dizendo assim, eu estou fazendo isso porque eu quero ser policial. Então, é uma mudança cultural. E a família, claro, a família sofre com as ausências, né? A família, além de um primeiro momento ficar preocupado, mas eu sempre tive o apoio. Tanto dos meus pais, como depois do meu marido, que me conheceu já fazendo concurso aí para delegado de polícia. Eu sempre tive o apoio. O meu sogro era comissário de polícia, faleceu o ano passado. Então, a pessoa mais próxima que eu tive foi justamente o meu sogro. E quando eu entrei, ele já estava aposentado. Mas ele contava muito sobre as histórias da polícia e também disso, de que às vezes os policiais não diziam que eram policiais. Hoje nós temos um outro reconhecimento. Isso virou... Né? Eu ia até te questão perguntar isso, cultural né? também Eu ia até mudou. te perguntar, desculpa até te interromper, mas eu ia te perguntar isso. O policial do tempo, né, do tempo dos anos 90, vamos botar pra hoje, ele é mais valorizado? Muito mais do que era antes? Eu acho que sim. Eu me sinto mais valorizada hoje do que há 18, 20 anos atrás. Né? Eu caminho na rua hoje. Eu nunca tive vergonha de dizer que eu era policial. Nunca tive. Mas efetivamente mudou. Né? O respeito, eu acho que a sociedade começou a compreender o quanto é fundamental a segurança pública. E a nossa polícia, ela é boa, delegada? Fundamental a polícia. Nós temos a melhor polícia do Brasil. Porque eu vou te dar uma opinião. Eu acho que desde a Brigada Militar... Todas. E quando, todas. De novo, vamos lá. Eu tô falando polícia de maneira geral. Geral. Entendeu? Eu tenho plena convicção de que o estado do Rio Grande do Sul tem que se orgulhar da polícia que tem. E eu posso dizer isso porque eu presidi agora, nos últimos anos, ali no último ano, o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. Então eu presidi todas as polícias civis do Brasil. Eu tive contato, eu tive oportunidade. Existem iniciativas, existem polícias estruturadas, polícias... Mas os nossos policiais... Porque o que faz a polícia são os policiais. Os policiais que estão na rua ali, no dia a dia. Então os policiais, nossos homens e mulheres aí das instituições de segurança... são efetivamente comprometidos. É por isso que a gente conseguiu reduzir aí nesses últimos 3 anos e meio todos os indicadores de criminalidade. Por quê? Porque tem gestão, porque tem uma orientação. Sim, isso é fundamental, isso é importante. Mas é o comprometimento de cada um. É a doação de cada um que vai lá e diz assim, eu vou fazer, eu vou dar mais porque eu quero melhorar. A gente vive em sociedade. A gente quer uma sociedade mais segura. A gente também se sente mal quando alguém chega e diz, deixa eu te contar, eu fui assaltado semana passada. A gente morre de vergonha.
né? A gente se sente responsável por tudo aquilo. Então, deu uma virada de chave, eu acho que muito isso pela população também. A população Sim. tem reconhecido muito mais o trabalho. Tem problemas? Óbvio que tem problemas. Em todas as profissões tem problema. Tem gente do bem, tem gente do mal, mas é uma exceção no estado do Rio Grande do Sul, né? Pegarmos casos de corrupção envolvendo a polícia, hoje é exceção. E isso que é o bacana, isso que faz com que a gente se motive ainda mais a estar ao lado da sociedade, a querer uma sociedade mais próxima, mais segura. Acho que a gente conseguiu também, e eu tentei, ao longo desses meus 3 anos e meio ali na chefia, aproximar a polícia das pessoas, da sociedade. Nós trabalhamos para a sociedade, né? As informações vêm da sociedade. Então tem que ter um elo de ligação e de confiança. Essa reciprocidade é importante. Então a gente precisa ter uma polícia cada vez mais ágil, uma polícia mais humanizada. E isso eu batalhei aí, venho batalhando por muitos e muitos, sabe? Para que efetivamente a polícia seja diferente. Legal mesmo. Talvez por isso a gente esteja mais valorizado também. Eu vou até te falar, na minha opinião, pelo que eu vejo ali, né, da questão até pro meu pai ser, né, até mandar um abraço pra ele. Olha aí, ó. Viu só? Pai, abraço pra ti, faz tempão que eu não te vejo, mas calma que daqui a pouquinho eu tô em Porto Alegre, vou te dar um abraço. E por tudo que ele fez, né? Exatamente, Colega da Brigada Militar, exatamente. agora já reformado, não sei se tá aposentado, enfim. Aposentado. Ele era ali sabe a Banff? Sim. A Banff, ele é irmão do ex-presidente da Banff. Olha aí, ó. É o Cláudio Lucas. Então, nossa, gente, sério que Lucas. você é filha dele, não sabia quem era o... Não. Filho... O Cláudio Lucas é irmão do meu pai. Bom, irmão. Meu pai é presidente, irmão, Meu pai era diretor. Meu pai era diretor e... Como é que é o nome do teu pai? É Cláudio Lucas. E tem o Leonel Lucas, que era o presidente da Banff. Eu conheço ele. Conheço ele, claro. E só, pai, tô aqui conversando com a delegada Nadine hoje, ó. Aqui, ó, a gente tá conversando. E obrigada também. Acho que agradecer a todos eles. Quando a gente fala que a polícia evoluiu, que a polícia mudou, que a polícia é mais ágil, a polícia é mais moderna, e tem que ser. Porque a polícia tem que acompanhar a sociedade. Mas eu tenho o maior respeito, né? E aqui, em homenagem ao teu pai, por todos aqueles que passaram e nas dificuldades construíram. Se hoje a gente tem essa polícia que é mais respeitada, essa polícia que é mais humanizada, né? É por quê? É porque cada um foi lá e deu a sua contribuição. Porque a gente passa nas instituições, a instituição fica, né? Nós passamos, a gente vai lá, trabalha, daqui a pouco se aposenta, e vem outro e trabalha, e é assim que tem que ser. Então eu tenho o maior respeito, né? Na verdade, né? Eu tenho o maior respeito pelos colegas aposentados que contribuíram e que escreveram e que nos deram oportunidade, né, de estar fazendo o que a gente faz hoje. Sim. Ah, legal mesmo. Isso. Nadine, deixa eu te perguntar, eu vou ter que te perguntar aqui porque faz parte do teu serviço. Vai lá. Já trocou tiro, delegada? Já. E aí, delegada? E aí? Chegou aquele momento, né? Que a gente sabe que faz parte, me perguntaram, né? matou alguém? Não, mas ainda posso matar. É delegado? Isso, entendeu? Eu acho que a gente não tem que ter pudor também em falar. Ninguém quer entrar num conflito armado. Eu tenho posturas assim. E eu acho que o bom policial... Eu não gosto de policial raivoso. Eu não gosto de policial, né? Eu acho que o bom policial é aquele que consegue manter o equilíbrio. Porque a gente precisa saber dosar as nossas ansiedades. Também nós somos seres humanos. Nós também temos altos e baixos. Então, em alguns episódios, não foram muitos, eu já fui delegada, linha de frente, participei, mas tenho colegas que são muito mais linha de frente do que eu, isso eu reconheço, e não tenho problema nenhum com isso, né? Como eu disse, cada um tem as suas características e a gente tem que se respeitar por isso, mas já atirei, né? Tentando me defender, tentando defender outros colegas, graças a Deus nunca feri ninguém, nunca precisei, porque a gente tem que ter convicção de que a gente tem que agir em legítima defesa, Sim. Mas que nós temos também uma responsabilidade. Eu acho que o fato de estar armado, né, de se colocar como policial, tu tá ali para defender e não para atacar, para atingir. Então eu tenho o maior respeito com isso, né? Acho que a arma tem que ser algo que é para quem é técnico, para quem é capacitado, para quem é profissional. Me pergunto às vezes, já vou até entrar aqui, mas a delegada é a favor ou contra o armamento. Eu acho que, sabe, virou uma discussão também isso. É óbvio que a delegada anda armada e compreende a necessidade do uso da arma em determinados locais e em determinadas circunstâncias. Mas a gente tem que ter o maior respeito com as armas. A arma não é para qualquer um. Exatamente. Não é assim.
para portar uma arma. Então, os policiais, e como policiais, nós temos muitas vezes a cobrança é muito maior, porque a gente não pode errar. Só que nós somos seres humanos. Mas nós temos que ter ali capacidade, técnica, profissionalismo para poder fazer o que tem que ser feito. Sim. Então, sou abençoada por não ter trocado tiro, por já ter atirado, né? Mas não num confronto, assim, extremamente... Isso não, isso efetivamente E também não. a polícia, ela não sai, que nem tu falou, né? A polícia, ela não sai pra trocar tiro, né? Ela sai pra... Não. Claro, se o vagabundo, se o meliante ele é tirado, tu vai se defender. Gente, tu Mas tem que te defender, tu tem que defender a sociedade. Sim. Entendeu? Mas Tu tem que a compreender polícia em isso. si, ela tenta fazer sempre um padrão de, atira em último caso, é isso? Tem que ser assim, e tem que ser assim, né? Tem que ser assim. A gente também precisa compreender de que tem uma responsabilidade, e a gente sabe, né? Nós temos uma responsabilidade ainda maior por sermos o braço armado do Estado. O que é a polícia? É o braço armado do Estado. A gente representa o Estado, né, nos nossos confrontos, nas nossas ações. Então, tu tem que ter uma responsabilidade muito maior. Mas, é claro que precisa compreender que, às vezes, no calor, né, às vezes, analisando imagens, 3 meses depois, mas poderia ter feito... Gente, no calor da emoção, no calor... Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, às vezes, com julgar depois. Né? É como eu me dou como exemplo. Quando eu pegava aqueles inquéritos lá e dizia, mas por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Vai lá ver na prática como é que é. É muito diferente, né? É diferente. Então, a gente tem que ter equilíbrio e sensatez também. Sim. Nesses momentos. Legal. Delegada, toma uma aguinha aí, fica à vontade. Se quiser dar um belisquinho, fica à vontade também. Comenta. Pessoal, vamos falar aqui dos nossos parceiros do nosso canal. Vitor, coloca pra nós na tela aí. E Vitor, tu te comporta aí, Vitor. Então você daqui é algemado. Viu? A gente só leva os que não se comportam, Vitor. Pessoal, a gente vai falar aqui também agora dos nossos parceiros, tá? Que se não fosse eles também, né, a gente hoje não teria iniciado esse projeto. E eu quero agradecer muito a JM, tá? O Vitor vai colocar pra nós aqui agora na tela. Pessoal, JM Auto Center, tá? Mecânica em geral e serviços. Para você que precisa tudo pro seu carro em questão de mecânica, TBI, elétrica, manutenção do carro, pessoal, é a JM Auto Center, tá? Que é localizada aqui na Guilherme Michel, em Canoas, tá? Na 8800, o número. Para ficar mais especificamente, tá? Tem o Max Atacado aqui de Canoas e fica dentro do Max Atacado a JM, tá? Então, para você que vai lá no Max Atacado, compra um pneu, vai lá, troca com eles, que a troca é gratuita. E se você falar que viu aqui no nosso podcast, ainda você vai ganhar um desconto de 10% em qualquer serviço, tá? Geometria, balanceamento, revisão de motor, tudo. Tudo que você quiser falar que viu no podcast, ganha um descontinho de 10%, tá? Vamos também falar aqui agora da Flor de Linho, pessoal, que é uma casa geriátrica, tá? Aqui em Canoas também, na rua José Veríssimo 292 e no número 282, pessoal. Para você aí que tem parentes acima de 60 anos e que precisa de cuidados especiais, a gente já conta aí com mais de 10 pessoas, 10 enfermeiros, 24 horas por dia, um médico, um nutricionista. Então, para você que está precisando, né, uma casa que cuide aí dos seus familiares acima de 60 anos, pode contar com a Residencial Flor de Linho, tá, pessoal? E não esquece de falar que você viu aqui também no nosso podcast, que você também vai ganhar lá um desconto lá na questão de mensalidade, tá bom? Pessoal, também vamos falar aqui, pode continuar da Hexstream pra nós aí, Vitor? Pessoal, vamos falar aqui também da nossa parceira aqui, nosso canal, né, que eu agradeço até hoje, a Hexstream, pessoal. Para você que procura, né, um ambiente legal, profissional, principalmente de tudo, pessoas com competências, né, para trabalhar com maquinário, é a Hexstream, pessoal. Hoje estou inaugurando esse estúdio maravilhoso, estúdio novo aqui com a minha colega, amiga, tá bonito. Delegada Nadine. O que tu achou, delegado? Tá lindo, gente. Então, de parabéns. Olha que eu tenho andado aí pelo estado e esse aqui me surpreendeu. Viu só? Então, para você mesmo aí que quer iniciar seu conteúdo na internet, quer iniciar seu podcast, que tem o seu sonho, Hexstream, pessoal. Pode falar aí, fala com o Vitor, fala com os pessoal, que os associados, tá? Mas não esqueça de falar que você viu no podcast Parada Obrigatória, que dá uma moral para nós também, viu? Então é isso. Muito obrigado aos nossos parceiros, tá? Muito obrigado mesmo. Vitor também. Obrigadão aí pela força, né? Por estar sempre aí aguentando minhas loucuras, foca aqui, foca ali. Mas tá tudo certo, tamo iniciando. Tá? Então vamos voltar aqui com a nossa delegada. Delegada, tomou uma aguinha, delegada? Respirou? Ai, tomei, comi, tô aqui, tô em casa já. Delegada, nessa questão aí, né? A gente voltando aqui.
Já vamos chegar lá na questão da chefia. Tem algum caso, delegado, que te marcou, que te deixou muito, sei lá, muito emocionada? Um caso que foi diferente pra ti nessa questão desde que tu assumiu alguma delegacia? Que te marcou muito? Ih, gente, tem vários, né? Tem várias histórias difíceis, locais de crime também, de acesso. Vamos lá, vamos contar do primeiro. Eu estava em Santo Antônio da Patrulha outro dia e contando que delegado inexperiente de Salto Alto, fui fazer o primeiro local de crime em menos de 24 horas como delegado, então... Já tava na Quando é que ativa? vai pra rua? Em menos de 24 horas eu fui pra rua. E aí era um local de suicídio num município que é do lado de Santo Antônio, que é o Cará. E aí o Cará é um município com muitas árvores, enfim, até estive lá outro dia, tá um município super bonito, super desenvolvido agora. Mudou muito daquela época. E aí eu cheguei e quando parou o carro, assim, parou a viatura, eu de salto alto, eu olhei. Gente, era uma casa lá em cima, era um morro e tinha chovido um dia antes, era uma lama. E aí eu olhei e o policial disse, não, delegada, a senhora não precisa subir. Eu olhei pra ele e disse assim, mas é claro que eu vou subir. Não, mas a senhora tá de salto alto, não tem problema, vamos lá. Então, tô contando primeiro os perrengues, tá? Vamos começar com os perrengues que o policial também passa, às vezes, pelas inexperiências. Então, se eu não tivesse subido aquele morro, talvez não estaria aqui hoje, né? Muito mais convicta, firme, como a gente tem que fazer as coisas. E aí, sim, aí tem inúmeras histórias. Eu, talvez, poderia relatar aqui várias histórias ao longo aí da minha jornada, mas talvez, vamos lá, uma das que sempre nos chocam mais, a questão, agora, recente, até como chefe de polícia, daquela mãe que escondeu o corpo do filho, né, no interior ali, sim, numa caixa que estava do lado da casa, eu estive lá, entrei na casa. Então, tudo isso, por mais que tu não esteja investigando na linha de frente, acaba te chocando mais. E aí, talvez os casos que mais nos choquem sejam aqueles e que envolvem famílias. Envolvem crianças, envolvem mulheres, né? Me recordo muito bem de um outro caso em Gravataí, que eu cheguei em casa muito triste, mas muito abalada, assim, porque te choca a forma como as coisas te apresentam dentro da delegacia, de uma mulher que era prostituta, né? Uma mulher que foi fazer um programa, só que do programa não teve nada, ela foi completamente espancada, ela foi violentada, ela sofreu uma tentativa de homicídio, ela conseguiu fugir, e ela chegou às 4 horas da manhã, eu estava no plantão, completamente desfigurada, ela não tinha os dentes da frente, não conseguia abrir os olhos, enrolada num lençol. Então, pra mim, aquilo assim, sabe? Gente, o que o ser humano é capaz? E isso na polícia a gente vê muito, dizendo, não, o que eu vi hoje, eu nunca mais vou ver. E infelizmente, vem coisa a bem gente pior. Se surpreende, né? E sabe que o ser humano se supera, né? E se supera pra maldade, muitas vezes. Então, teria vários episódios, assim, que a gente começa a falar aqui e começa a lembrar, mas efetivamente aqueles que mais nos chocam, eu acho que são esses que envolvem crianças, mulheres, porque tu acaba te identificando, né? Tu acaba sofrendo junto de alguma forma, por mais que tu vá criando uma casca, como eu digo, porque os policiais a gente vai criando algo que já não se choca mais, mas sempre tem algo que vem e que nos comove, né? Que nos emociona também, porque nós somos seres humanos. Sim. Né? Ele não é um super-herói, né, de capa e que não tem coração e não tem alma. Só que tu é delegada, né? Só que tu tem que ter aquela postura, tu tem que ser firme, tu tem que acreditar naquilo que tu tá fazendo também. Isso é extremamente importante. Então, teria vários episódios aí que Mas não que é nos fácil, chocam. delegado. Não é fácil. E talvez, assim, dentro da chefia, eu me recordo muito, e talvez um dos piores momentos, tirando ali a pandemia também, porque a pandemia foi algo que foi desafiador para todos nós, mas quando a gente perde um colega. Isso é muito duro dentro da polícia. Eu ia até te perguntar, eu ia chegar até nesse assunto, nessa questão quando você perde um colega, tá? Você perdeu alguém da sua equipe, o delegado ele responde alguma coisa por isso, delegado? Ele é responsável por isso ou não? Não. Ele não é responsabilizado, ele não responde nada. Não. Na verdade, assim, claro, depende da circunstância, né? Se morre num confronto, se estava junto, enfim, aí é diferente. Mas o perder um colega que está ali do teu lado, enterrar alguém de nós, é dolorido como familiar, né? Obviamente que a gente tem as nossas dores, mas a polícia é uma grande família. A gente se sente como irmãos ali, a gente se dá, a gente protege um a vida do outro. Então, tu tá do lado de alguém que tomba e que daqui a pouco tu diz, poderia ter sido eu, né? Ou por que eu não fiz isso?
para tentar proteger ele ou tentar evitar. Então, na minha chefia, um dos piores momentos, foi a única coisa que eu tinha pedido que não acontecesse, e infelizmente eu tive um colega em junho de 2019, tinha 6 meses ali como chefe de polícia, que morreu num confronto no interior do estado. E é muito doloroso isso, né? Então, tu acaba te solidarizando com a família, e eu me lembro que essa senhora, a Sandra, que é a esposa do Edler, que faleceu, na verdade quem me acolheu foi ela, foi uma coisa inacreditável, assim. Eu cheguei lá para dar a notícia como chefe, e ela acabou me acolhendo, porque eu fui lá realmente para dizer para ela, olha, eu tô chocada, né? Eu não gostaria de estar trazendo essa notícia para a família, mas infelizmente ele tombou lutando. Né? Ele tombou, ele é um herói para todos nós e para a sociedade também. E ela me respondeu exatamente isso. Eu sei que ele morreu, mas ele morreu fazendo o que ele queria. Que ele gostava. Sabe? Então a gente acaba se emocionando e lembrando aí. E aí isso às vezes marca muito mais do que os outros episódios, né, que tu tava, que né? acontecem, que são desafios diários. Né? Mas não é fácil. Quando Sim. se trata de um de nós ali, algo que acontece É uma com família, de nós. né? É uma família. Delegado, vamos lá. Já vamos nessa questão de chefia, né? Vamos lá, a gente passou lá, tu explicou pra nós, né, o passo a passo, tu surgiu como tu foi, o teu primeiro caso. Mas quanto tempo foi até você chegar à oportunidade dessa chefia de polícia? Quantos anos teve primeira ali? mulher, na verdade eu tenho 18 anos, eu passei em 2004, Tá. né? Então este ano eu tenho 18 anos como policial, como delegada 18 de anos polícia. então, até chegar à oportunidade, né? Na verdade não 18 anos, porque agora eu saí, né? Recentemente deixei para um novo projeto também, porque eu sou meio inquieta, já deu para ver. Gosto de desafios aí, mas os últimos 3 anos e meio como chefe de polícia. Então em 167 anos de história da instituição, nenhuma mulher tinha chegado ao posto mais alto de comando, que é a chefia da Polícia Civil. Tá. 177 anos, não tinha chegado nenhuma mulher ainda. Não. Mas isso do estado do Rio Grande do Sul? No estado do Rio Grande do Sul. Na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. No Brasil inteiro, nós éramos 4 chefes de polícia. Em 26 estados e o Distrito Federal. É muito pouco. Eu era uma das 4. É muito pouco. E agora, quando eu saí, ficaram 3. Tá, agora já vamos entrar aí, como comentou, entrando nessa... Mas deixa eu te perguntar agora, que nem uma pergunta que eu fiz pro Fabris. Que o Fabris, ele é um jornalista de sucesso da Rádio Grenal. Eu conversei com ele porque ele... É muito difícil tu ver um jornalista de sucesso, empresário, que ele é, negro, a gente notifica, negro, porque eu conversei com ele, Fabris, tu é o único negro que hoje a gente vê no jornalismo, que tem aí que é difícil tu ver um negro no jornalismo. Só tem ele, realmente, o Fabris. E ele tá há mais de 10 anos na Rádio Grenal. E ele ficou, Felipe, ainda eu acho, ele falando, eu acho que não é por ser negro. Às vezes as pessoas não têm vontade, a oportunidade tá aí. Às vezes as pessoas não têm oportunidade, não têm vontade de chegar. Agora eu te pergunto, delegada, 177 anos, tu chegou e foi a primeira. Tu acha que é falta de oportunidade? Ou tu acha que às vezes... não tô dizendo a questão de mulher. Às vezes é poucas mulheres que querem isso. A mulher se cobra muito mais. E a mulher se questiona muito mais. Vamos lá. Vamos pegar uma vaga de emprego. Tá? Uma vaga de emprego em que a mulher olhe lá e diga, essa é a vaga de emprego, vou ver os requisitos. O homem também vai lá e olha os requisitos. O homem se joga de cabeça. O homem é mais competitivo. O homem é preparado. E aí vem as questões culturais. Vamos lá. Eu sou mãe também de um menino. Né? Meu filho tá sempre na rua jogando bola. Ele tá sempre competindo. É raiz. Tá? É raiz. O guri é raiz. Cadu é raiz mesmo. Ele gosta, né? É boleiro. Então, assim, ele tá preparado pra competição. Se eu pegar sobrinhas minhas, são meninas que ficam muito mais em casa. Mesmo hoje. Hoje já mudou muito. Sim. Vamos pegar, né? Culturalmente, quando eu era pequena. Eu ficava dentro de casa com a minha mãe e o meu irmão sempre pra rua. Então, tem isso também. Isso faz com que a gente seja diferente. Então, quando tem uma competitividade, muitas vezes o homem se dá melhor do que a mulher. Por quê? Porque nós fomos criados lá atrás, a mulher muito mais em casa, ou brincando de boneca, ou enfim, isso já mudou. Eu até nem gosto muito disso, porque eu acho que agora a gente tem evoluído, mas vamos trazer a nossa história. E os homens não. Os homens na competitividade. Mesma coisa, uma vaga de emprego. As mulheres vão lá e nós somos mais exigentes com a gente mesmo. Eu tenho que preencher todos os requisitos para dizer, vou lá e vou me oferecer. O cara olha e diz assim, preenche o primeiro, vou lá ver qual é que é. É ou não é? É? Isso é da natureza. Então, quando eu digo assim, bom, será que as mulheres... porque as mulheres se cobram mais.
Às vezes a gente acha que não é capaz. Quando eu fui convidada pelo governador Eduardo, né, e o vice-governador delegado Ranolfo, dia 20 de dezembro de 2018. Eles me chamaram 9h30 da manhã e me disseram: delegada Nadine, nós estamos escolhendo o novo chefe da Polícia Civil e queremos te dizer que nós estamos te escolhendo e queremos que tu assuma como primeira mulher chefe da Polícia Civil. Gente, naquela hora, eu fui aquela da vaga do emprego. Eu olhei, primeiro impacto, eu disse assim, será que eu vou dar conta? Eu tenho colegas com 40 anos de profissão. E eu, na época, tinha 15. Né? 40 anos de profissão, será que isso aí vai dar certo? Eu mesma fiz essa pergunta. Mas se cobrou por isso. Pra ver como a gente se cobra. E daí, lá pelas tantas, eu olhei um governador com 33 anos de idade, e ele era o governador. O Eduardo Leite, né? Tá? Olhei pra ele e disse assim, opa, mas só um pouquinho. Ele tem 33. Ele é mais novo do que eu e é o governador. Então, dá pra ir. Então, os exemplos também arrastam, os exemplos também nos motivam. Né? E tô dando um exemplo de um homem, né, que aos 33 anos chegou como governador, foi lá, mostrou, fez, teve acertos, teve erros. Gente, nós somos, né, como eu disse, seres humanos. Aí naquela hora eu pensei assim, eu vou, porque depois ainda vão dizer que me ofereceram e que amarelou. Né? E daí vão dizer que a mulher não quis agarrar a oportunidade. Entendeu? Não quis agarrar a oportunidade. Daí eu disse, claro que eu vou. Mas deu 5 minutos, eu respirei e respondi. Vou lá fazer dar certo. Então, assim, claro que as mulheres, a gente, como eu disse, a gente é mãe, a gente se envolve muitas vezes muito mais com a família, com os problemas. Então, talvez não é que seja falta de oportunidade, é vontade de se jogar e de dizer, vamos lá que eu sou capaz, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E agora que você é ex-chefe de polícia, né, que você passou lá, quem é que assumiu? Assumiu o subchefe. Eu escolhi na época o delegado Fábio Mota Lopes, tá? Que era um parceirão, extremamente técnico. Eu escolhi um homem, porque eu disse, vamos fazer uma gestão de homens e mulheres, como eu disse, nunca quis só mulheres. E agora ele tá lá. O subchefe, ele escolheu um outro homem, né? Então eu disse, o quanto vai ser difícil realmente de ter vir outras mulheres, né? As mulheres também se oferecerem, as mulheres... Mas eu tenho convicção, eu sempre digo, que eu quero, né, deixar de legado como primeira chefe é que olhem o trabalho da delegada Nadine. Vamos lá, vamos analisar. Deu certo, não foi só a Nadine. Foi uma equipe, um grupo, né? Mas alguém lidera. Então, mulheres, nós somos capazes, sim, de estar em qualquer lugar. E eu disse que meu grande desafio é mostrar que é possível. Eu fui lá, mostrei, fiz, e que agora as próximas venham e que isso não seja mais notícia. É isso que, como mulher, eu quero. Porque, por ser a primeira nossa... Eu disse que é a primeira e única até agora, mas eu não quero ser a única, entendeu? Eu quero ser a primeira. Eu quero que outras venham. A gente vem até aí, desde do Eduardo Leite assumiu a sexualidade dele, a gente vem quebrando esses paradigmas, né? Essas coisas que... São vários paradigmas. Né? Nossa, ele é uma... Gente, né? tá lá, tá mostrando, tá trabalhando. Ninguém tem nada a ver com isso. Que é uma coisa lamentável a gente tá falando aqui. Mas, que infelizmente, ainda a gente falou, né, tem também, que falar... Às vezes a gente tem que falar para quebrar, romper essas barreiras, né? Ele se dizer primeiro governador homossexual não deve ter sido fácil. Para mim não foi fácil ser a primeira mulher chefe de polícia, porque todos os dias eu dizia, gente, eu tenho que fazer dar certo, eu preciso fazer dar certo. Então, eu trabalhei muito para que efetivamente desse certo e deu certo. O que a gente não fez não foi por falta de esforço, né? Foi porque não conseguiu fazer e outros tantos também não conseguiram fazer. Sim. Então, O que faz um chefe de polícia, delegado? Ele coordena, ele comanda, ele representa toda a Polícia Civil, tá? O chefe de polícia, que sempre era quando eu cheguei dizia gabinete do chefe de polícia. Em 30 dias eu disse, gente, vamos mudar isso aqui. Vai ser gabinete da chefia de polícia. Não interessa se é homem ou se é mulher. E tá lá, ficou lá. Né? Em todas as placas, deixou um legado. Gabinete da chefia de polícia. Eu disse, eu não vou botar gabinete da chefe de polícia e nem né? É gabinete da chefia. É gabinete de todos. Então, o que o chefe de polícia faz? Ele tem alguns pré-requisitos. Tem que ser delegado de polícia, né? Provado no concurso. Tem que ter chegado no topo da carreira. Nossa carreira é formada por 4 estágios. Nós entramos como delegados de primeira classe e aí nós vamos sendo promovidos por merecimento ou por antiguidade.
Eu fui promovida primeiro por merecimento, a delegada de segunda classe, depois, primeiro por antiguidade, a delegada de segunda classe, depois as últimas 2 por merecimento, a terceira e quarta classe. Só pode ser chefe de polícia quem é delegado quarta classe. E aí, se a gente voltar um pouquinho na história, a história é bem recente, tá? Há mais ou menos aí 10 anos atrás, nem isso, um pouco menos, nós conseguimos ter uma mulher quarta classe. As mulheres delegadas se aposentavam como delegadas terceira classe. E aí, na época em que eu estava na delegacia da mulher, nós começamos também a fazer todo um movimento. Me lembro que eu comandei e falei pelas mulheres da Polícia Civil da necessidade de mulheres serem promovidas por merecimento a delegadas quarta classe. Porque havia uma tendência de promover somente homens. Então, nós também não conseguíamos ser diretoras de departamento e chefes de polícia porque nós não tínhamos o requisito de ser delegada de quarta classe. Então, nós começamos aí, há 10 anos, mais ou menos, antes de eu chegar à chefia de polícia, num movimento interno também de dizer, não, só um pouquinho, se é merecimento, vamos olhar merecimento de homens e de mulheres, porque só promoviam homens. Então isso nunca tinha a oportunidade de uma mulher chegar se não tivesse a quarta classe. Não tinha, porque a delegada quarta classe tinha uma só delegada quarta classe que se aposentou como delegada quarta classe, depois outras acabaram se aposentando ao longo aí dos últimos 10 anos, mas era algo que não se conseguia chegar nem à quarta classe, que dirá a chefia de polícia. E eu fui indada a delegada quarta classe no ano de 2018, e no ano de 2019, eu virei chefe de polícia. Então, em menos de um ano, eu acho, como delegada quarta classe, me convidaram para assumir a chefia da polícia. Tá, e aí comanda todos, tá? Isso, é isso que eu falar. Homens e mulheres. São mais ou menos 5.300 policiais civis e determina tudo. É quem dá diretriz, né? A palavra final de uma instituição é do chefe ou da chefe. Dá um exemplo para nós, um exemplo só. O que faz hoje? A administração de toda a polícia. É a chefia que escolhe quem serão os diretores de departamentos, quem serão os diretores de divisão, quem serão os delegados regionais que vão coordenar uma região. É a chefe de polícia que muitas vezes nós temos também um conselho superior de polícia. Quem preside este conselho é o chefe, a chefe de polícia, né? Nós presidimos este conselho e aí também julga os policiais e muitas vezes quem desempata, a palavra final é justamente do chefe de polícia que preside ali a chefia. É o chefe que traz todas e vamos lá, várias coisas foram criadas aí ao longo desses 3 anos e meio. Então, dá as diretrizes, né? Bom, o que a gente vai fazer? O que é importante? Olha, é importante investigar homicídios. Eu preciso dos dados de homicídio e de resultados em relação... Então, é quem dá as coordenadas dentro da instituição, tanto na parte operacional como na parte administrativa. E quem representa a instituição, né? Quem é a Polícia Civil? É o chefe, a chefe de polícia. Pô, legal. Moral da história, sempre comandando. Sempre comandando. Sempre comandando. Sempre comandando, liderando. Acho que essa é a palavra. Correto. E uma liderança que tem que ser feita por exemplos. Mas nessa questão, ela faz você ficar mais administrativa, é isso? Sim, a chefe de polícia. Na verdade, eu participava dos briefings das operações policiais. 5 da manhã eu tava lá junto também. Várias operações policiais. Não ia pra linha de frente, não ia pra rua, né? Sim. Mas em várias operações, assim, a gente acabava fazendo o briefing, que a gente chama a abertura dessas operações. Mas no sentido de estimular e não atrapalhar. Sempre fui uma chefe que eu disse, eu não posso atrapalhar. Eu preciso fazer com que cada um tenha a sua liberdade de trabalhar. E se der algum problema, daí a gente, né, orienta, a gente acaba chegando junto. Mas a chefe de polícia tem o papel administrativo, é de administrar toda a instituição, com 12 diretores de departamento, mais a chefia de gabinete e o subchefe de polícia. Então a gente comandava todo esse grupo. É uma grande empresa. Foi um desafio enorme aí ao longo dos últimos anos. Sim, mais de 5.300 pessoas, e pessoas armadas, como eu digo, não é uma empresa, né? Todo mundo armado, todo mundo colega. E eu tive maior respaldo, muito apoio. Realmente eu agradeço aos meus colegas pela confiança que eles depositaram em mim. Pô, legal. E deixa eu perguntar mais uma coisa em relação a quando você recebeu a oportunidade ali. Essa questão ali de receber a oportunidade de chefia de polícia.
ela passa muito pelo governador? É a escolha do É a escolha do governador. governador. É a escolha do governador. Porque eu vi ali, né, que foi o governador que reuniu ali, que eu vi ali, que eu te acaba estudando ali o convidado, né? Eu vi ele fazendo a posse ali, te trocando. Então quer dizer que o governador, ele já te acompanhava, então há muito tempo, viu todo o trabalho e te ofereceu esse cargo. Exatamente, tá? É de confiança do governador. Foi uma escolha do governador e do então vice-governador, que hoje é governador, delegado Ranovo, que na época era secretário de Segurança Pública. A Polícia Civil é ligada à Secretaria de Segurança Pública, e a escolha foi deles, assim como a gente não tem um mandato. Poderia ser chefe por um dia. Faz bobagem, tu é chefe por um dia. Sim. Então eu fui da chefe da história, né, além do delegado Ranovo, que hoje é governador, que mais ficou na chefia da Polícia Civil. Ah, porque geralmente aí ficava 1 ano, 2 anos, um pouquinho mais, mas acabava não passando 3 anos. Eu poderia até ter ido até o final do ano, mas aí eu optei por novos projetos. Então é de escolha do governador do estado, né, e de livre exoneração também, é um cargo. É um cargo, mas a polícia, eu sempre digo, o importante é que a polícia, ao longo dos anos e cada vez mais, ela é uma polícia completamente de Estado e não de governo. O chefe de polícia é escolhido pelo governador. E aí nós não temos um mandato. Isso é uma briga minha que eu acho que tem que ter, tá? E por isso eu batalho também. Eu acho que a partir do momento que escolheu, não tem problema nenhum, né? Tem que ser a confiança. Como eu disse, a polícia é o braço armado do Estado. E o governador é quem comanda ali o Estado. A cada 4 anos tem um governador. Mas a instituição polícia, todas as polícias, são instituições de Estado e não de governo. Cada vez mais tem que ser assim. Independentemente de quem seja o governo, a polícia tem que ser a polícia. Sem ideologias, a polícia, claro que cada um pode ter as suas preferências, enfim, mas a polícia precisa representar o Estado e não os governos. Então, eu sempre tive esse cuidado e tive esse respeito por parte do governo também. Bom, me escolheram, agora me deixa trabalhar. Não pode interferir. Sim. E, efetivamente, isso não aconteceu. Né? Pode ter, claro, e aí vem o mundo da política, que nós também vamos falar. Tu vai me permitir falar agora, aqui, né? A questão da política, porque aí se confunde, e é por isso também esses novos projetos. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente precisa decidir passa por força política, inclusive dentro da própria segurança pública, quer a gente queira ou não. Então, precisa também da política, sem interferência na polícia, mas as decisões que são tomadas de gestão, de metas, e vamos lá, nós estamos vivendo desde 2019, pela primeira vez, talvez na história, um programa de governo, que foi implementado no governo, que é o RS Seguro, que diz quais são as diretrizes. Olha, nós temos 23 municípios mais violentos no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que focar ações nesses 23 municípios. E foi com isso que a gente conseguiu reduzir todos os indicadores de criminalidade. Posso te citar aqui. Assaltos a banco, 79% de redução nos últimos 3 anos. É muita redução e bem simbólico. 69% dos roubos de veículos. E aqui o município era também um grande gargalo, né? A região metropolitana como um todo, a gente reduziu 69%. Homicídios, que é o que baliza se um estado, se um município, se um país é seguro para se viver. Mais de 34% de redução dos indicadores. Então isso é muito trabalho, mas isso é gestão também. Isso já estava na chefia, né? Sim, ao longo desses últimos 3 anos. Todos esses indicadores ao longo da chefia da polícia. Legal. Nadine, agora eu te pergunto, tá? Te falei lá, quando a delegada Nadine assumiu a delegacia, tu falou, foi uma experiência maravilhosa, tudo. Mas e aí? A delegada Nadine recebeu o convite do governador. O que passa na cabeça da delegada Nadine? O que passa? Zerou, a gente fala zerou a vida, conquistou tudo. O que passa naquele momento, delegada? Não, passa uma sensação de reconhecimento. Porque tinha uma trajetória, não foi da noite pro dia que eu fui escolhida. Acho que a minha história, a minha caminhada e todos aqueles policiais que ao longo da minha jornada me ajudaram a chegar até lá, chegaram comigo. E mesmo aqueles aposentados que também ajudaram, as primeiras mulheres que ingressaram na instituição, que se mantiveram firmes dentro da instituição, fizeram com que deram suporte de eu chegar lá. Então, a sensação foi de reconhecimento pelo meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, de uma carga de responsabilidade gigantesca.
ter que fazer dar certo. E é exatamente isso, assim, que eu me senti. Eu disse, olha, se eu já trabalhava muito na chefia, eu vou ter que trabalhar 3 vezes mais. 3 vezes mais. Porque eu preciso fazer dar certo. Eu tinha o maior medo de dizer, e lá no início eu dizia, bom, eu só não posso durar 1 mês, não posso durar 1 ano, né? Porque na chefia sempre tinha, porque vai cair, qualquer coisa que diga, qualquer bobagem que se manifeste, enfim. Só que eu sempre fui aberta ao diálogo, eu sempre fui aquela pessoa que trabalhou de porta aberta dentro do meu gabinete. Então eu disse, para eu não errar, eu vou continuar sendo a Nadine. Chefe, mas a Nadine. E foi aí que deu certo. Eu levei as minhas bandeiras, eu levei as minhas crenças, eu levei aquilo que eu acreditava, o meu jeito A índole, de né? sentar, conversar, discutir, dizer isso pode, isso não pode, de peito aberto e de maneira franca. Alguns me diziam, mas tu é muito próxima. Gente, eu sou assim, né? Se eu não for assim, eu não vou dar certo aqui dentro. E foi assim que deu certo, né? Mostrando a Nadine como a Nadine é. Eu fui uma chefe de polícia, a primeira mulher, com um desafio gigantesco ali de fazer dar certo, de querer inspirar outras mulheres também, porque também tinha isso, e efetivamente deu certo, porque não era um personagem, né? Era eu. Assim como lá no meu primeiro local de crime, que eu disse, vou subir, não vou subir, vou embarrar o sapato e vou subir. E assim foi na chefia, em vários momentos, assim, de dizer, não, isso eu preciso encarar, essa briga eu preciso comprar, aqui eu não preciso me expor. Então eu ia fazendo uma análise, juntamente com uma equipe, claro, de colegas ali extremamente capacitados, mas sendo eu mesma. Eu acho que o segredo foi esse, né? A gente tem que ser a gente mesmo. A índole, não mudar a índole da pessoa, né? Não. Sei que ela é. Então, pra quem, né, a gente já tá chegando aqui no final, delegada. Pra quem não sabe, né? Mas eu acredito que não tenha, quem não saiba, né? Mas a delegada Nadine hoje ela é pré-candidata a deputada estadual. Né? Agora eu vou te fazer uma pergunta também, tá? Porque acontece, a delegada Nadine foi um sucesso na polícia. Vamos lá. Tá com uma imagem boa, né? E a gente sabe que aqui a gente pode confiar nos nossos policiais, né? Que essa imagem a gente tenta passar isso. Só que na política é diferente, delegada. Né? Porque nem eu falei, eu nunca falei de política, eu tô aqui falando, tô te mostrando a realidade. É que a gente tá fazendo política aqui, Felipe. Eu acho que isso também... Sabe que eu demorei muito tempo, eu nunca fui filiada a nenhum partido político, tá? Vamos começar esclarecendo. Eu nunca quis ser política. Eu nunca quis ser política, tá? Então, 2 premissas aí. E, aliás, lá no início da minha carreira, eu ficava braba, às vezes, quando chegava um vereador pra visitar, e o prefeito, e queria me dizer, não o que fazer, mas, sabe, tá junto e dizer, gente, aqui sou eu, até... A gente tá fazendo política dentro do podcast. Viu só? Quando a gente tá falando sobre a vida, quando a gente tá falando sobre a sociedade, quando a gente tá falando sobre a polícia, quando a gente tá falando sobre indicadores de criminalidade, isso é a boa política. É que o problema é que ao longo dos anos nós estamos vendo a política como uma política que é uma grenalização, que é dual do B, ninguém presta. Tá? Que ninguém presta, uma política que a gente não tem mais lideranças. Vamos lá, vamos ser sinceros. Né? A gente não tem mais grandes líderes e exemplos a serem seguidos. Né? Eu quero um líder para mim, para que eu olhe e diga, olha, vamos lá, vamos apoiar esse cara, porque esse cara merece um voto de confiança. E aí, quando a gente chega no topo da carreira, como eu cheguei, né, com a minha história, que não devo nada para ninguém, né, e consegue perceber que a política transforma, e a política transforma, e algumas coisas que eu quis fazer como chefe, eu não consegui porque me faltava força política, eu digo, bom, tem que ter a boa política. E é para isso que eu venho me propor, porque eu não precisava entrar na política, não precisava largar a chefia e me jogar de cabeça nesse novo projeto, mas, por outro lado, eu fico olhando e dizendo, se eu não for, que eu tenho hoje condições, eu sou uma delegada, não deixarei, eu não estou largando a polícia, não é sobre largar a polícia, é sobre fazer mais, é sobre me colocar à disposição, sobre continuar servindo, que é o que eu sei fazer, né, numa outra esfera tão necessária quanto a polícia. Eu não tô deixando de ser policial, não tô deixando de ser delegada de polícia. Isso é muito importante, não tô me aposentando, né? Não tô me aposentando porque não quero, né? Nem tenho tempo ainda, mas nem quero me aposentar. Eu tô me colocando à disposição da população, né? Para falar mais sobre segurança pública onde pode ter decisão, para ser mais disponível para mais gente, aumentar a minha disponibilidade além da segurança pública.
dentro da educação. Gente, a educação tem que se transformar. A educação que está aí hoje no nosso estado é uma educação completamente atrasada. É uma educação que tem que se modernizar. A gente tem que falar sobre oportunidades. A gente tem que falar sobre comida na mesa, sobre o quanto é importante ter um emprego, o quanto foi importante meu pai lá na minha adolescência dizer tu tem que ter a tua independência financeira, falar sobre independência financeira, falar sobre ensinar as crianças também sobre isso e dar oportunidades. E isso, quem movimenta tudo isso, é a política. Não tem outro jeito. Tá, vamos lá. Maravilhoso isso, mas vamos lá. A delegada Nadine, ela teve sucesso na carreira da polícia, né? Que nem eu falei. Aí, vamos lá. Aquela pessoa que te viu, a delegada Nadine é maravilhosa, perfeita, meu, que mulher sensacional, entrou pra política. Que a gente sabe o que acontece às vezes, né? E eu já ouvi isso, virou... vai virar mais uma, vamos lá. Vai virar mais uma que a gente fala aqui. Vai virar um corrupto, um cara que não presta, vai se corromper. Isso não tem medo disso deixar estragar a tua imagem, delegado? Nem um pouco. Porque eu tô preparada. Eu não tenho medo. Pelo contrário, a gente precisa entrar lá e provar que não precisa nada disso. Não pode ser a velha política. Não pode ser essa política do toma lá da cá. Não precisa se corromper pra entrar na política. Eu não dependo da política. Eu não vou depender da política. Eu sou servidora, eu sou policial, eu sou delegada de polícia, eu sou concursada, eu tenho meu salário no final do mês. Eu não precisaria entrar na política. E eu já ouvi isso. A delegada largou a polícia para ser política. Não. É uma delegada de polícia que está entrando e se colocando à disposição no mundo da política. E eu vou continuar a ser delegada de polícia. Então eu entro com muito mais certeza e com convicção e com tranquilidade de fazer o que tem que ser feito. De dizer o que a gente tem que dizer, de defender as pessoas de bem. É isso que eu fiz a vida inteira, né? De servir, porque essa velha política ninguém mais quer. Ninguém mais quer a política da polarização, ninguém mais quer a política do toma lá da cá. Todo mundo quer. Não dá pra ser assim. Vamos lá, a gente não tem uma polícia muito mais valorizada, uma polícia muito mais respeitada. Por que não os bons entrarem pra política e mostrarem que é possível ter políticos competentes, honestos, que vão lá, dão um recado e que não precisam fazer a velha política? Se os bons não se colocarem à disposição, né, e se a gente não pensar em quem a gente vai votar, nós não vamos mudar. Porque eu disse, o que muda, quer a gente queira ou não, é a política. Sim. As leis, e aí vamos lá, vamos falar de segurança pública, né? Quem é que faz as leis? É o legislativo, são os deputados. Então não adianta eu, como policial, ficar reclamando do prende e solta quando eu vejo uma lei que a lei está mal feita, porque a lei não diz exatamente o que está acontecendo nas ruas. Alguém tem que ir lá representar. Alguém tem que ir lá dizer o que a gente passa no dia a dia. E é isso que me motiva. Eu não vou ser política, não é a minha carreira, a minha profissão é ser delegada de polícia. Mas eu preciso entrar na política para fazer mais, para me colocar cada vez mais à disposição, para poder ajudar mais e salvar vidas. É o que eu sei fazer. É proteger os outros. Então, que dentro da política a gente possa proteger de várias formas. Pô, legal. E delegado, até onde uma deputada estadual ela consegue agir, né? Pra ver, as pessoas vão dizer assim, não, a delegada entrou. Mas o que ela fez, né? Então, até onde a delegada Nadine vai poder ajudar, né, nessa contribuição aí da sua candidatura? Eu espero que em várias áreas, não somente na área da segurança pública. Eu acabei de dizer, vamos lá, vamos dar um exemplo. Né? Quando eu digo que eu quero uma segurança pública de Estado e não uma segurança pública de governo, é para que a gente tenha bons programas. E aí vou dar um exemplo. O RS Seguro. Pela primeira vez a gente tem um norte. Este programa tem que se transformar num programa de Estado, num programa de segurança pública, pensando polícia com políticas de Estado, independentemente de quem seja o governo. Então, para defender, para fazer mais pela segurança pública com força política. Para falar sobre educação, para falar sobre saúde, para falar sobre oportunidades, sobre empreendedorismo, sobre o papel da mulher, sim. São 55 deputados estaduais e somente 10 são mulheres, quando a nossa população gaúcha, a maioria é formada de mulheres. Onde é que está essa representatividade dessas mulheres, que não representam somente mulheres? São mulheres com o seu jeito, com o seu estilo, com a sua intuição, com a sua humanidade, que vão lá representar homens e mulheres. Né? Mas é a figura feminina que também vai estar lá dentro. Então, eu me coloco aí à disposição e acho que a gente tem condições de ser aquele deputado que é disponível,
E eu vou ser a mesma policial. Eu disse, a gente tá acostumado 24/7, a gente diz na polícia. Meu pai falava 24 muito isso. horas, ó. 24 horas, 24/7. 7 dias por semana, né? O deputado tem que ser essa pessoa. O deputado tem que, além de representar uma parcela da população, ele tem que estar disponível. Ele tem que construir pontes, ele tem que fazer a diferença na vida do cidadão. E é para isso que nós temos os deputados. Agora, o que é importante? As pessoas observarem em quem é que eu vou votar. O que já fez? Qual é a sua história? Né? Que diferença fez nesse mundo? Para poder projetar também que tipo de candidato é esse que eu vou votar. E mais, que também é culpa da sociedade. A gente vota e esquece em quem votou. E Exatamente. não cobra. Tem que cobrar. São 4 anos, estou elegendo o cara por 4 anos, vai cobrar todos os dias. Vai lá ver o que ele está fazendo. E o que ele se propôs, se efetivamente ele está ajudando ou não. E aí, E isso esse não acontece, fiscal não acontece. Eu, muitas vezes, agora que eu tô entrando nesse mundo da política, às vezes eu pergunto, tu te lembra em quem é que tu votaste a última vez? E a pessoa me olha e me diz assim, bah, delegado, o senhor sabe que eu não me lembro quem eu votei? Então, nós também, como sociedades, temos o papel de fiscalizar, né, o legislador, o parlamentar, né, o deputado e a deputada que estão lá. Então, olhem para trás. Né, o que essa pessoa tem de história, o que essa pessoa fez, qual é a liberdade que essa pessoa tem de chegar lá e dizer, vou fazer porque não dependo disso. Pô, é diferente. Eu vou até te falar nessa questão de política, que eu nem gosto de estar entrando nessa questão, porque às vezes as pessoas falam assim, tu vai falar, tu vai defender, tal. Não, É que não hoje nem, falar em política dá problema até dentro de casa, né? Até no WhatsApp da família. Exatamente. Porque então, tem o da esquerda, o da direita. Então, assim, ó, porque isso pra mim, que nem eu falo, enquanto existir esquerda e direita, o Brasil não vai pra frente. É difícil, é muito difícil. Sabe? Muito difícil. Então, o que eu falo? As polarizações, eu sempre digo, acho que tem coisas boas da esquerda, tem coisas boas da direita. Tem que se unir pra frente, não adianta. É que nem eu falo. Então, até essa questão que eu tô falando agora, as pessoas votam e não lembram depois quem é. Que nem eu te falo, eu nunca votei delegado. Por quê? Eu era do exército, eu saí do exército com 24 anos. E militar não vota. Sim. Eu saí do exército com 24 anos, eu tô com 28. Então faz 4 anos que teve as últimas eleições e eu não votei ainda. Eu nem sei o que é o prazer de ir lá e votar. Então, tipo assim, as pessoas que eu falo hoje, por que a política tá tão assim? Porque as pessoas não vão votar, não conhecem os candidatos. E eu, nem eu falei, eu nunca votei, não tenho intenção de votar. Porque às vezes tu vai votar na pessoa, vai ser mais um. Né? Então, por isso que eu te perguntei essa coisa, Felipe, né? Eu vi uma propaganda, mudar, eu não vou fazer propaganda aqui, tá? Do sanduíche, mas eu vi uma propaganda que eu vou te mandar agora no WhatsApp. Tá? Entrevistando as pessoas na rua, e daí eles diziam, vai votar em branco ou vai votar? E a maioria ia lá e votava em branco. E aí, na saída, recebi um sanduíche, pedi um sanduíche de uma grande empresa aí, e o sanduíche vinha com pão e cebola. E aí a pessoa olhava e dizia, não, mas não foi isso que eu pedi. E daí a pessoa olhava e dizia assim, mas alguém escolheu por ti. Quando a gente não vota, e a gente vota em branco e a gente não escolhe, os outros escolhem por ti. E aí não adianta reclamar o que tu vai comer depois. O voto em branco, as pessoas podem... O voto em branco, o não votar, o voto em branco, o anular o voto. Tá? Esta campanha, vou te mandar, depois tu repassa aí pros teus amigos, essa campanha ela diz tudo. Quem não escolhe se submete a quem escolhe. É simples assim. É um ato de cidadania votar. Porque eu não quero votar. Tudo bem, só não reclama depois. Não diz que o imposto tá alto, não diz que não tem, que a gasolina tá cara, não diz que não tem creche e educação pros filhos. Por quê? Porque alguém foi lá e escolheu por ti. Alguém escolheu o teu representante. Então, quando a gente se omite, e eu nunca fui uma mulher de me omitir. Tá? Quando a gente se omite, alguém vai lá e escolhe pela gente. E aí a gente tem que comer o pão com cebola, porque não teve oportunidade de escolher. Não quis ir votar, então vai votar. É mais fácil. Vai lá e vota então, né? Vai lá, escolham alguém, vejam os candidatos. Tem muita gente boa se colocando aí à disposição. E é só assim que a gente vai mudar o Brasil e o Estado e os nossos municípios. Não tem outro jeito. Muito legal. Candidato. Pré-candidata. Agora vamos lá. Pré-campanha. Pré-candidata. Vamos lá. Até onde tá? Vamos lá. Se for eleita, tá? Se for eleita, legal. Tem os outros planos ainda pro futuro? Além de pré-candidato, além de candidato a deputado estadual? Felipe, eu tô super tranquila, sabe? Eu fui convidada agora, antes de sair ali da chefia, para ser a secretária de segurança.
Pô. Tá? Do Estado. E poderia ter assumido, junto com o Coronel Santa Rosa, que hoje é o secretário, foi convidado a ser secretário adjunto, e eu agradeci ao governador delegado Ranolfo e disse, Ranolfo, eu preciso fazer mais. Né? Eu preciso me colocar à disposição. Né? Eu poderia ter aceitado ali o convite nesses 9 meses para ser a secretária de segurança e comandar, e todas efetivamente, as polícias, os bombeiros, o próprio Detran, que também está dentro da secretaria, que é tão importante. E eu disse, não, eu preciso ir lá fazer mais. Então, o meu projeto agora, como pré-candidata, é me colocar à disposição do cidadão, de quem está nos assistindo e quem confia e quem acredita numa nova política, numa política diferente. Essa é a minha missão. Como chefe de polícia, eu disse para vocês, eu tenho um local que nós vamos como chefe de polícia, que é um conselho que julga os demais policiais até eu me aposentar. Né? Eu poderei ir para esse conselho e tô lá, super tranquila. Mas eu vou ter que me desafiar. Eu sou delegada de polícia, eu vou achar outros desafios, eu vou fazer dar certo. Por falta de esforço e de trabalho não vai ser, que esse projeto não vai dar certo. E tem muita coisa boa aí para fazer, porque eu não pretendo me aposentar, não pretendo parar. Então, acho que a política também faz com que a gente ingresse dentro da política e queira fazer a diferença. Eu vou continuar me colocando à disposição. Viu só? Então quer dizer que realmente a delegada ela não gosta de ficar trancada numa sala. Ela tá no meio do povo, vai estar ajudando o pessoal. É isso. Eu acho que eu vim ao mundo pra isso. Pra ajudar os outros, sabe? Pra me colocar mais pessoas assim, à disposição. Né, e me faz bem. Né? Acho que ajudar o próximo volta pra gente... Apesar da família sofrer muitas vezes pelas ausências, mas volta em dobro. Tudo que a gente faz para alguém, não precisa nem saber quem é, né? Mas faz o bem, volta pra gente e é assim que eu vivo. Delegada, mais uma vez, tá? Eu te desejo toda a sorte do mundo pra ti hoje, Felipe. Sempre, que você continue com essa índole maravilhosa. Muito obrigada. Né? Que as pessoas aí eu só vi... quando eu botei lá no status, lá todo mundo já colocou. Pessoa dele... Até pra te noção, uma colega de curso da minha esposa, que ela faz enfermagem, a minha esposa compartilhou lá e ela botou assim, ó. A delegada esteve num velório de um conhecido, do pai do primo dela, não sei o que ela falou assim. Eu vi ela pessoalmente, pessoa maravilhosa, carinhosa, educada. E eu falei assim, poxa, olha só as pessoas, né, que te conhecem, né, sabe, né, a índole da pessoa, né. Fico feliz. E essa é a Nadine, não tem jeito. Então a Nadine, em qualquer lugar que esteja, tem que ser a Nadine. Eu nunca fui um personagem e acho que o legal é isso, que a gente leva na vida, são esses momentos, né? Os momentos que a gente conhece pessoas que também, como tu, Felipe, através do Parada Obrigatória, tá tentando fazer diferente. Exatamente. Né? Tu tá levando pra dentro da casa das pessoas outras pessoas que vão contar história, que vão inspirar, que vão fazer a diferença. Tu tá te colocando aí, fazendo a diferença. Então, acho que é isso que movimenta o mundo aí. Exatamente. E que a gente vem ao mundo pra isso, né? Pra fazer o bem. Então, obrigada pelo teu carinho aí, pela oportunidade de estar aqui conversando. Eu agradeço. E para vocês do nosso podcast, por favor, se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Vamos aí bater a nossa meta de 1.000 inscritos, pessoal. Que a gente já tá aí passando de 28 mil visualizações por mês, né? A gente tá com 350 seguidores hoje. Vamos bater a meta de 1.000 inscritos, que é um podcast aqui do Sul, né? Que a gente tenta levar sempre para vocês um conteúdo legal, um conteúdo bacana. A gente recebe muitos nãos aqui e que nem a gente ouve falar muito, né? Todo mundo hoje cria um podcast, mas não sabe o quanto difícil é manter um podcast. É verdade. Então, isso aqui é pra vocês, ter noção de conhecer a candidata, conhecer a pré-candidata, conhecer a delegada Nadine, conhecer os jogadores, conhecer o César Fabres, isso aqui tudo é pra vocês. Tá? Então, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. E mais uma vez, delegada, muito obrigado mesmo. Imagina. Eu tô muito feliz de receber vocês aí, o pessoal, a sua equipe também aí. E sucesso aí, vida longa ao Parada Obrigatória. Quero voltar aí várias vezes, me convida que eu venho. Viu só? Então, pra vocês, tá, pessoal, muito obrigado, tá? Nosso 4º episódio, muito obrigado mesmo. Um bom final de semana pra vocês, uma ótima semana. Se inscreva no nosso canal e muito obrigado, viu, galera? Tamo junto. Abraço.